Nessa noite, eu quero falar a respeito dos pensamentos que Deus tem a nós. Que tipo de pensamento Deus tem a nosso respeito? Eu queria que você fechasse os teus olhos e vamos orar, clamando ao Senhor que abra nosso entendimento. Pai, eu quero colocar a nossa vida diante do teu altar. A tua palavra vai ser expressada aqui. A tua palavra, Pai, que é viva. A tua palavra que é eficaz. A tua palavra que faz divisão entre aquilo que é da alma e do espírito. Eu clamo ao Senhor, que o Senhor venha e age de dentro para fora. Faça uma ação de dentro para fora, no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito. Entregamos, Senhor, esse tempo ao Senhor, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Sabe, eu gosto de pensar que, como nós pais, quantos aqui, a maioria, quase, a maioria já é pai, já é mãe, e qual que é a nossa alegria? Ver nossos filhos dando certo, ver nossos filhos fazendo decisões corretas, ver nossos filhos tendo êxito na vida. Não é isso. Quem é pai tem esse sentimento. E vocês acham que Deus não tem o mesmo sentimento? Ele olha para você, ele olha para mim e ele pensa, ele olha e pensa: ai, como eu quero que ele tome a decisão certa. Como eu quero que ele ande de forma correta. Como eu quero que ele veja as coisas como eu vejo. E você sabe que a palavra, lá em Jeremias 29, nós já sabemos de cor. O que a palavra diz? O que a palavra de Deus diz? Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Esse é o pensamento de Deus a teu respeito. Hoje eu quero falar a respeito de algumas coisas que Deus pensa a nosso respeito, para que você saia daqui com uma certeza. Deus, Ele tem um desejo por ver você tomando as decisões certas, fazendo o certo, mas principalmente tendo no teu coração um sentimento: eu tenho um pai que me ama, eu tenho um pai que investiu em mim, eu tenho um pai que, mesmo que eu passe por situações difíceis, ele continua pensando como diz aqui. Ele tem pensamentos de paz e não de mal, para dar um futuro. Você tem futuro. Diga para a pessoa do teu lado: você tem futuro. Você tem futuro. E você, Deus, Ele te dá esperança. Amém, queridos? Lá no Salmo 139, eu vou falar um pouquinho a respeito aqui dos pensamentos de Deus a teu respeito. Lá no Salmo 139, o 16 e o 17 diz: os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. E o 17. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Amém? Deus tem pensamentos tremendos a teu respeito. Ele diz que Ele viu você ali quando você não tinha nem forma ainda. Quando você
estava, né, naquele momento que o óvulo foi fecundado, Deus já via você, Deus já olhava para você, e Ele diz, ali, eu acho tremendo, se você ler todo o Salmo 139, é muito especial, porque ele diz que ele te cerca por trás, por diante, sobre a tua cabeça ele estende a mão, você nem abriu a boca ainda para falar, ele sabe o que você vai dizer, e você pode se esconder, na verdade não tem aonde se esconder de Deus, tudo isso está ali no Salmo 139, e isso tudo diz o quê? A teu respeito, a meu respeito, essa é a verdade. Muitas vezes a gente vê recado do inimigo para nós, vem setas do inimigo na nossa mente, querendo dizer, viu, você não é nada. Nós precisamos lembrar, quem você é, está escrito na palavra, aquilo que Deus pensa a teu respeito está lá na palavra, isso nós precisamos entender, nunca vai mudar. Tem pessoas que, eu já ouvi uma vez alguém dizer, a palavra está ultrapassada. A palavra nunca vai ser ultrapassada, ela é atemporal, todos os dias ela é viva e eficaz, ela age, porque ela é a palavra de Deus, saiu da boca de Deus, e isso vai fazer efeito na sua vida, hoje, amanhã, daqui 10 anos, daqui 20 anos, igual, nunca vai mudar, fazia diferença lá 2000 anos atrás, está fazendo hoje, e se permanecer, daqui 2000 anos vai ainda continuar fazendo o mesmo efeito, amém? Então, vamos continuar aqui. Diga para a pessoa que está do seu lado, você tem valor. E aonde que está escrito isso na Bíblia? Você tem valor. Não valor de valer alguma coisa, né? Porque diz, viu, mas quanto que eu valho? Não. É assim, ó. Mateus 10. Do 29 ao 31, fala assim, não se vendem 2 pardais por uma moedinha. Não se vende 2 pardais por uma moedinha? Ponto de interrogação. Eu escrevi alguma coisa ali, daí, né? O ponto de interrogação sumiu. Entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês. E quanto a vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão contados. Portanto, não temam. Vocês valem bem mais do que muitos pardais. Se até ele sabe quantos fios de cabelo tem na tua cabeça. Ele sabe, ele conhece. Você tem valor, e aqui está dizendo, a palavra está dizendo, vocês valem bem mais do que muitos pardais. Então você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você não é qualquer coisa, Tem vezes que a gente se diminui tanto, se olha e diz, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Você é a imagem e semelhança de Deus. Amém? Aí você diz, mas quanta gente diferente uma da outra. É verdade, porque Deus, Ele é tremendo. Ó, a digital não existe igual. Você já pensou? Viu? Quando eu começo a pensar essas coisas, eu fico deslumbrada. Se nós, num grupo aqui pequeno, a digital não é igual, mas não, a humanidade toda, não temos a mesma digital. Não é tremendo isso? Não te deixa extasiado? Para mim, me deixa assim deslumbrada. Como que pode nós termos um Deus tão criativo, tão tremendo? Nós precisamos pensar a respeito disso. Porque se a gente começar a olhar só para aquilo que está à nossa volta, a gente muitas vezes desanima, não desanima? Quando você olha, é problema, é dificuldade, é isso, é aquilo. Não.
Olha o que Deus, quem Deus é e o que Ele faz com você. Você é imagem e semelhança de Deus, amém? Vamos lá para Romanos 8, 28 e 29. Romanos 8, 28 e 29. Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu vou ficar só aqui, nem vou continuar para frente, só esse mesmo. Então aqui está dizendo que sabemos que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus, para o bem. Quando a palavra ali está dizendo sabemos, o que ela está querendo dizer? Que eu e você sabemos, temos ciência, estamos conscientes que tudo coopera para o nosso bem. Agora vem cá, vamos pensar junto. Você acha que tudo que acontece na tua vida coopera? Você tem essa ciência? Ou você diz, não acredito, está acontecendo isso comigo? Só você? Ou só eu? A gente não reclama das coisas? Mas como isso comigo? Então, a nossa esperança em tempos difíceis, ela não pode estar fundamentada em pensamento positivo, que é o que eu já falei. Ela não pode estar fundamentada num otimismo natural. Nós precisamos ter a nossa certeza fundamentada aonde? Na Bíblia. Acontecem situações difíceis e daí? Não, mas peraí, o que Deus diz? Então, outra coisa que eu amo pensar vamos lá ver no Salmo 119, 103, 19. Ali diz: nos céus o Senhor estabeleceu o seu trono e o seu reino domina sobre tudo. Quem que domina? Algum homem domina? Ele até pretende. Tem uns aí que estão guerreando, que matando aqui, matando lá, fazendo a maior confusão nesse tempo. Mas, gente, o homem não domina nada. Quem domina, quem tem o reino nas suas mãos, quem está no trono, é o nosso Deus. Ele reina e Ele domina sobre tudo e sobre todos. Quer os governantes, os reis, os poderosos que acham que têm o controle. Não, o controle está na mão do nosso Deus. Amém? Tem um outro versículo, Hebreus 1:3 diz: sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Quem que sustenta tudo? Deus, através do quê? Da palavra. Você já pensou, você já parou para pensar que os cometas ou a lua, as estrelas, elas não se chocam? Se chocam, gente. A terra, ela se choca em alguma coisa? Por que isso? Gente, quando nós fazemos as coisas, os carros não estragam, né, Favinho? É verdade. Nunca não tinha pensado nisso. Ao menos não que a gente tenha visto. Agora, na janela de casa, já os passarinhos já se mataram lá. Gente, por que é tão interessante a gente pensar na majestade, na grandeza de Deus? E aí, por que eu estou falando sobre isso? Porque isso tem que estar firmado aqui. Então, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tá, peraí.
Então, nossa vida, queridos, não é resultado do acaso, do destino ou da sorte. Nossa vida não é, ele deu sorte. Não. Existe um Deus, existe um plano de Deus para a sua vida. Deus está no controle. E o plano de Deus para você envolve tudo o que acontece com você, incluindo seus erros, seus acertos, olha só, seus pecados, suas mágoas, suas doenças, suas dívidas. Como assim? Coopera. Você ter dívida coopera? Sim, coopera. Já vou passar para frente aqui. Como que Deus vai trabalhar? Sabe qual que é o plano de Deus? Ele deseja que você seja a imagem e semelhança de quem? De Jesus, não é? Ele quer nos transformar. Como que Ele vai nos moldar? A gente só andando em águas mansas, andando no mar esplêndido, né? Como é que tem outro? Agora não vou lembrar. Mas não. Como que Ele nos molda? Nas dificuldades. Porque na dificuldade aparece o quê? O nosso coração. O nosso coração aparece na hora da dificuldade. Como que a gente age na hora difícil? Muitas vezes, gente, eu estou vendo que nos últimos tempos, eu estou descobrindo que eu fico um pouco irada. Quem tem isso? Você sentiu? Que bom. Sinal que alguma coisa está acontecendo, né? O marido está sendo tratado por mim e por Deus, né? A gente está colaborando junto para que ele fique melhor, né? Vocês entenderam como que funciona, né? Eu estou agindo assim. Agora, ele também, né? Nós somos uma casa. E uma casa que precisa de reparos. Agora eu lembrei, Vera. A tua casa, que está precisando lá de reparos. O que acontece numa casa? Tem vezes que você tem que quebrar para fazer uns ajustes, você tem que pôr algo novo. Então, tem rachaduras. Precisamos dar espaço para agir de Deus. Você quer, hoje eu quero trazer essa consciência para você. Nós precisamos dar espaço para o agir de Deus. E ele não vai acontecer sem dores, sem lutas e sem entrega. Sem dores, sem luta e sem entrega. Sabe, os adolescentes, Dani, você ainda tem dores de crescimento? A Dani tem dores de crescimento, Dani? Não tem mais? Tem? As meninas lá já não tem mais dor de crescimento ou ainda tem? Tem? Tem. Sabe o que acontece, gente? E daí, depois que vai ficando velho, daí tem dor porque está encolhendo, entenderam? Tá. Gente, olha que interessante. Para crescer, a gente tem dor. Para os adolescentes, as crianças estão crescendo. Lembrei agora do Augusto que um dia, que ele tinha muita dor, pediu para a mãe fazer massagem nas pernas. Ele tinha muita dor, correu demais, mas está crescendo, tem dores. E nós não queremos ter dores. Quando nós estamos crescendo, nós vamos passar por lutas, por dores. E precisamos passar por tempo de entrega. Vamos lá. Deixa eu ver onde que eu estou aqui. Não, eu já voltei da casa da Vera. E sabe que uma das coisas mais difíceis para nós, seres humanos,
é o orgulho. Precisamos lidar com ele todos os dias. O orgulho e a vaidade. Você sabe que hoje eu vi um postzinho que eu anotei aqui. Orgulho e vaidade estão presentes na ingratidão. Olha que interessante. Quando você é ingrato, aí você fica orgulhoso e vaidoso com isso. Quando precisamos de pessoas nos assistindo, até com dinheiro, com comida, no básico, gente, o orgulho vai ter que ir embora. Isso aconteceu conosco, né, marido? Não precisa falar. Teve um tempo na nossa vida que o Senhor precisou trabalhar com isso. E você sabe que Deus faz isso com todo mundo. Deus faz isso com todo mundo. De um jeito ou de outro. Tem uns que é de uma forma e outros é de outra forma, mas Deus faz. Você já viu que Deus está trabalhando na sua vida? Você já percebeu? Deus está trabalhando na nossa vida. Muitas vezes você diz, não, mas está tudo certo. Mas e lá dentro? Como está? Olha só que interessante isso. Deus pode fazer aflorar o bem de algo que aparentemente parece uma adversidade. Na cruz, o que aconteceu na cruz? Não foi terrível? Mas não foi na cruz que Deus nos deu salvação? Foi algo horrível, uma adversidade, mas Ele nos deu salvação. E nós, muitas vezes, não queremos passar por dificuldade. Lá na cruz foi lugar de humilhação. Lá na cruz foi lugar de dor. E no processo de nos deixar parecidos com Jesus, parecido com Cristo, Deus usa todos os fatos da nossa vida para cumprir o plano que é dele. Ele tem um plano. Diga para a pessoa do teu lado, Ele tem um plano para você. Cada situação vai cooperar para o teu bem. Amém? Você pode não entender hoje, mas daqui uns dias você vai entender por quê. Lembrei agora que num tempo da nossa vida, um pastor veio na nossa casa nos ajudar, que nós estávamos com muitas dificuldades, e a Tirza doente, nós com dificuldades financeiras, várias coisas. E aí chegou a pessoa e falou assim, gente, se vocês não aprenderem, vocês lembram da história do povo no deserto? Eles ficaram 40 anos andando em círculos. Por quê? Porque eles não entenderam. Se a gente não entender, você pensa que aprendeu e você volta no mesmo lugar. Você pensa, então nós precisamos entender e nos render. Tá bom, Deus? O que o Senhor quer que eu mude nessa área? O que o Senhor quer que eu faça nesse quesito, nessa situação? O que eu preciso? Deus vai te mostrar. Se você não consegue, alguém vai te orientar. Você vai pedir ajuda, vai ser ajudado. Mas nós não podemos fazer sempre voltar para o mesmo lugar. Porque tem vezes que o mesmo problema vai ano e vem ano e o mesmo problema acontece. Por quê? Nós precisamos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus. Porque a Bíblia diz que no tempo oportuno Ele vai nos exaltar. Então muitas vezes a gente diz, não, eu de novo sendo humilhado, eu de novo. Não, querido, Deus tem amor por você, por isso que Ele permite que algumas situações aconteçam, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito, Deus tem um plano para a sua vida e Ele vai cumprir isso. E aí, Ele vai usar o que precisa para moldar, nos moldar. Uma perguntinha,
Por que passamos por dificuldades financeiras? Porque precisamos aprender a lidar com o dinheiro, no pouco e no muito. Porque a Bíblia diz, quando somos fiéis no pouco, Ele vai colocar a gente sobre o muito. Vamos ver. Aleluia, glória a Deus. Enfrentamos situações com nossos filhos, enfrentamos situações no casamento, enfrentamos várias situações. O que eu e você precisamos pensar é: Deus, o que o Senhor quer tratar comigo? Qual área o Senhor quer trabalhar? No que isso? No que o Senhor quer moldar na minha vida? Porque, olha o que diz em Jeremias 17:10. Olha o que Deus fala na palavra. Eu, o Senhor, sonda o quê? E Ele prova o quê? Olha que sério esse versículo. Eu, o Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Que motivação tem no seu coração? Por que você age do jeito que age? Por que você tem certas atitudes? As tuas atitudes demonstram o que vai no teu coração. Que interessante isso. Deus dizendo aqui, eu, o Senhor, sonda o coração. Eu provo os pensamentos. Tem um outro versículo que eu vou ler depois, que também faz. Eu estou fazendo fisioterapia, já vou para a 20ª sessão e ainda não estou boa. E aí eu penso, por favor, Deus, queria, né? A gente quer ir lá numa vez e resolver. Não, tenho tempo. Muitas vezes nós queremos que Deus haja assim, ó. Você orou uma vez, falou uma vez, tudo. Não, Ele precisa lapidar você. Diga para a pessoa do lado, Deus está te lapidando. Você gosta? Não. Deus, Ele está nos lapidando. Deus está nos lapidando. Mas é bom? Não, não é bom. Não é confortável, mas é necessário. É necessário porque Ele olha para mim e para você e Ele vê lá na frente. Ele não vê você hoje, Ele vê você lá na frente. Amém? Segundo o seu propósito, para encerrar aquele versículo lá do Romanos 8:28, ele diz, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aí, que propósito é este? Que nós sejamos parecidos com Jesus. Deus está nos moldando porque Ele quer que eu e você fiquemos parecidos com Jesus. E você quer? Eu quero. Muitas vezes a gente olha e diz, viu, mas não precisa tanto. Mas Ele ama você e ama eu. Ele nos ama, por isso Ele vai continuar investindo. É um investimento de Deus na sua e na minha vida, fazendo essa lapidação. Eu lembrei da casa do oleiro. Lembra da casa do oleiro? Deus falou para o Jeremias, vá lá na casa do oleiro e veja o que acontece lá. Aí ele foi lá e ele viu que o oleiro, conforme o vaso se estragava, ele quebrava e fazia outro de novo, né? Assim são vocês na minha mão. Quando as coisas não estão bem, eu vou dar uma quebradinha.
quebra um pouquinho do orgulho, quebra um pouquinho da vaidade, quebra um pouquinho, mas eu vou fazer algo melhor. Você crê que Deus quer fazer algo melhor da sua vida? Você crê? Você espera e você busca isso, porque é isso que Deus deseja. Deus deseja nos moldar, e para isso Ele vai usar diversas situações adversas. E deixa Deus quebrar e fazer o vaso novo. Na mão do oleiro, o vaso vai ficar perfeito. Na nossa mão não, mas na mão do oleiro sim. Amém? O propósito de Deus é maior que os nossos problemas, é maior que o nosso sofrimento, e é maior até que os nossos pecados. Aí você diz, como assim pecado? Inveja, orgulho, mentira, fofoca, maledicência, tudo isso são pecados. E eu achei uma coisa tão interessante quando eu estava olhando, que a inveja, queridos, é raiz de outros pecados. Porque o que é a inveja? A inveja é quando a gente tem alegria pelo mal dos outros. Alguém vai bem e você fica brabo, né? Por que vai bem e eu não? A inveja, ela faz esse papel, que tem alegria pelo mal alheio. Mas ela é raiz da maledicência e difamação. Aí você fala mal dos outros, porque estão indo bem, mas tudo é raiz da inveja. Então, Deus, Ele deseja trabalhar e tratar conosco. O propósito dEle é que em meio a tudo isso nós soltemos tudo isso e fiquemos mais parecidos com Jesus. Essa promessa de que tudo vai cooperar para o bem, Deus usa situações para nos fazer pessoas melhores. Amém? Deus vai usar. Então você diz, eu vou continuar passando por problemas. Se você se render, se você soltar, se você entregar na cruz, quem sabe o Senhor olha para você com misericórdia e muda toda a situação, porque Deus quer transformar, Deus quer lapidar cada um de nós, porque Ele deseja que cumpramos o propósito dEle. Qual que é o objetivo? Cumprir o propósito pelo qual Ele nos criou. Qual o objetivo? Cumprir o propósito para o qual Ele nos criou. Você vai cumprir o propósito. Aí você diz, mas eu não quero. Mas Deus quer. E Ele vai fazer tudo para que você cumpra o propósito pelo qual Ele te criou. Amém? Deus vai usar situações diversas e Ele vai cumprir o propósito em você. E olha o que a Bíblia diz. Isaías 55, 8 e 9. Tremendo. Vou voltar lá para aquilo que Deus pensa. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Diga misericórdia. E os meus caminhos, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Deus tem pensamentos maiores e melhores do que você tem. Você acha? Você não quer ter êxito? Quer ou não? Todo mundo quer ter êxito. Todo mundo quer ter uma vida melhor. Você acha que Deus não pensa mais alto ainda do que você? Exatamente. Quando eu era uma jovenzinha, lá na minha casa tinha uma cozinha americana, daquelas que tinha aquela frente vermelha assim como é que é o nome? Fórmica, mas muito antiga. E a cozinha estava despencando assim, né?
E aí eu olhava e pensava, será que quando eu casar vou ter uma cozinha assim? E aí, gente, quando eu casei, eu não tive uma cozinha deforme daquele jeito. Porque Deus tinha pensamentos maiores para mim. Amém? Melhor, ele tinha melhor. O meu marido trabalhava de gerente numa loja, daí ele comprou uma mesa melhor e ganhou mas, gente, a gente pensa assim da gente, mas Deus tem pensamentos maiores. Amém? Josué 1:9. O que diz em Josué 1:9? Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Qual que é o desejo de Deus? Onde quer que você for, Ele está dizendo, não fique assustado, não tenha medo. O que Ele diz ao contrário? Tenha coragem. Ele não está dizendo? Tenha coragem. Você precisa ter coragem. Para quê? Para entender que os pensamentos de Deus são maiores, que os pensamentos de Deus são melhores, que aquilo que Deus tem para a sua vida é maior e melhor, e você precisa buscar isso. Investigar, muitas vezes nós não nos questionamos. A gente para e diz, tá, hoje vai, amanhã vai, e a gente vai empurrando. Não, mas se eu parar e começar a perguntar a Deus, aonde eu estou errando? Ele vai mostrar. Ele vai mostrar. E você, se você não consegue, peça ajuda. Queridos, nós falamos, peça ajuda. Peça ajuda no que você está com dificuldade. Por quê? Porque Deus deseja que você seja melhor. E Ele está dizendo, você precisa ter coragem para ter mudanças. Nós precisamos ter coragem para mudar. Tem vezes que a gente não muda porque a gente não tem coragem. A gente não tem decisão firme. A gente diz, amanhã eu vejo. Não, é hoje. Se Deus está falando com você, é hoje que você precisa dessa coragem para admitir que precisa mudar a rota. Amém? O que você precisa entregar? Olha, outro versículo, o Salmo 139, 23. Ele está falando a mesma coisa que Jeremias. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Essa é uma oração. Podemos fazer ela todos os dias. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E ele continua dizendo, vê se há em mim algum caminho mau. E me guia, e guia-me pelo caminho eterno. É um pedido de um salmista pedindo, Senhor, veja o meu coração, veja os meus pensamentos. Eu estou agindo errado, eu estou fazendo errado, então me mostra, porque eu quero mudar a rota. Será que nós temos essa coragem? Por isso que eu coloquei ali Josué. Você tem coragem para fazer essa oração e pedir, Deus, sonda o meu coração, prova os meus pensamentos. Se eu tenho coisas para mudar, fala comigo. Você quer fazer isso? Queria convidar você a ficar em pé. Não precisa, Merari. Vocês podem ficar. Eu vou usar uma música hoje. Vou deixar vocês. Vamos meditar juntos. Põe lá daí para mim, mas antes eu quero falar outra coisa. Nós precisamos orar pedindo para Deus sondar o nosso coração. E nós vamos daí ouvir uma música para
um louvor que vai nos ajudar a sondar o nosso coração. Mas antes eu quero dizer que Deus tem uma promessa para nós. 1 Pedro 2,9, nós também sabemos e vamos lembrar ela. O que diz em 1 Pedro 2,9? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o desejo de Deus. Ele diz: você é raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva. Tem uma finalidade. Você tem um propósito. Você foi chamado para proclamar as virtudes do teu Criador. Amém? Deus quer usar você. Não é só para você ser bonzinho, bonitinho, mudar de vida. É porque você, sendo parecido com Jesus, você vai influenciar, você vai fazer diferença aonde você andar. Amém?